Como passaram? Refletiram sobre o insight que comentei com vocês? Eu sei que tem gente que reluta no que eu expus, que acha que não, que o bem-estar depende dos fatos, que dependendo do que acontece é impossível ficar bem. Muita gente se conforma que a vida é assim mesmo, cheia de altos e baixos, e que sofrer, se preocupar, se estressar, ficar ansioso faz parte da vida. Eu já fui assim. E eu sei que tem gente que considera serem fatalidades ou azar não viver feliz. Até porque o que nós acreditamos é o que nós somos condicionados a acreditar. Não é algo que nasce conosco. A gente nasce sem nenhuma crença. E vamos supor, só por um momento, que o seu bem-estar, que o seu estado de ser, só dependesse de você. Vamos dizer que, de fato, o que eu comentei no primeiro vídeo, né, que os fatos são coisas externas e como você se sente é algo interno e que, portanto, você tem total acesso e pode modificar, vamos considerar que isso é uma verdade. E se isso for uma verdade, como você escolheria viver? Nervoso? Preocupado? Ansioso? Estressado? Inseguro? Com raiva? Depressivo? Ou você escolheria viver alegre, agradecido, conectado, tranquilo, seguro, feliz? Sabe que eu perguntei isso pro meu filho de 12 anos, né? E a resposta dele foi muito original. Só se a pessoa for louca ou se for muito burra para escolher a primeira opção. Pois é, tá certo ele. Sabe o que eu acho que é o problema? É que nós somos condicionados a acreditar que para a gente ter sucesso, para a gente conseguir alguma coisa, a gente tem que sofrer. Que a gente tem que se estressar. Que a gente tem que ter ansiedade para planejar. Que a raiva muitas vezes gera energia para a gente produzir mais. Porque tudo bem ficar triste, deprê, agora, né? Porque no futuro a gente vai colher uma vida mais tranquila. Não é assim que a gente foi educado? Não é assim que a gente foi condicionado? Então vamos à ciência para provar o quanto isso é uma besteira. Primeiro, algumas pesquisas sobre sucesso e bem-estar, correlacionando uma coisa para outra. De 1970 a 1990, a renda média americana aumentou 300%. E sabe qual foi o aumento do bem-estar? Zero. Eu vi outro dia uma pesquisa mostrando que até uma renda que permite dignidade, que nos Estados Unidos era a renda média, aí até existe sim um aumento de bem-estar. Ou seja, quem ganha menos dessa média, se cresce um pouco, melhora a qualidade de vida. Mas a partir desse ponto, dessa renda média, é irrelevante. No Brasil, a gente está falando de algo como R$2.000 por mês, mais ou menos. Se a gente parar para pensar, na nossa época de estudante, a gente vivia com quase nada. E curtia até. Eu cansei de comer hot dog de R$1 na época, durante vários almoços seguidos, porque não tinha dinheiro. Ou para ir numa festa que custava R$10 a entrada, com cerveja de graça, às vezes eu ficava 2 semanas economizando. Não tinha carro, só andava de ônibus, dividia apartamento de um quarto com 50 metros quadrados, que a gente carinhosamente chamava de pulgueiro, com mais 4 estudantes, e vivia bem mais feliz que em várias outras épocas que o dinheiro deixou de ser um problema. Não é assim? E agora tem uma outra pesquisa também bem interessante, da Universidade de Warwick. A pesquisa diz assim, que felicidade aumenta a produtividade em 12% e infelicidade diminui a produtividade em 10%. Ou seja, essa história que a gente tem que ter sucesso para depois ser feliz, não somente não é verdade, como é o contrário. A felicidade que ajuda no sucesso e não o sucesso que ajuda na felicidade. Deixa eu passar mais um pouco de ciência para vocês, que eu acho importante a gente embasar tudo isso. De uma maneira bem simples, tá? Não vou buscar nada. Tem um instituto na Califórnia chamado Institute of Heart Math. Eu fiz vários cursos lá, muito bom por sinal o instituto. Um bando de PhD, cientistas, médicos, eles fazem estudos muito interessantes. Eles são pioneiros no estudo da influência do estresse no corpo humano. Há mais de 30 anos, eles fazem um monte de pesquisas nessa área. Muito antes até do estresse virar esse problema que virou, né, o mal do século. E o que eles descobriram nesses estudos? Várias coisas. Mas tem um aspecto que eu acho muito interessante. Que todas as vezes que você está sob influência de estresse, ou qualquer emoção negativa, medo, raiva, ansiedade, tristeza, qualquer uma,
o seu corpo ele manda sinais ao cérebro, mais especificamente a central das emoções dele, que é chamada de sistema límbico. E essa área é uma área mais primitiva do cérebro, ela é mais reativa, ela é menos evoluída, a gente pode dizer. E o que essa área faz quando você está sob essas emoções negativas? Ela inibe o funcionamento das áreas mais inteligentes do cérebro, chamado córtex pré-frontal. Vocês não precisam guardar esses nomes, é irrelevante os nomes. O que você precisa guardar? Que sob estresse, raiva, tristeza, qualquer uma dessas emoções negativas, você fica limitado. Teu cérebro não funciona direito. Você fica burro. A gente, por experiência, sabe disso, né? A gente fica nervoso, entra em uma discussão e fala um monte de besteira. Depois, na hora que a gente se acalma, a gente diz, putz, devia ter falado isso, não devia ter falado aquilo. Não é assim? E o contrário também é verdadeiro. Quando você está sob influência de emoções positivas, sentindo um bem-estar, seu cérebro ativa as áreas mais inteligentes, mais perspicazes, mais sensíveis, mais analíticas. Sua capacidade cerebral aumenta absurdamente. E claro, não é só isso. Cada vez que você tem essas emoções que te limitam, você libera 4.000 substâncias químicas em seu organismo altamente prejudiciais. E o contrário também é verdadeiro. Cada vez que você experiencia felicidade, gratidão, amor, você libera também 4.000 substâncias, mas dessa vez extremamente benéficas. E eu poderia falar aqui de centenas de estudos e exemplos que comprovam a opinião do meu filho. Se você pudesse escolher entre viver estados de bem-estar ou viver estados limitantes, só se for louco ou burro para escolher o limitante. Concorda? Deixa eu compartilhar um segredo com você. Não tem nenhum benefício em sofrer. Nenhum. Pode procurar. Você fica burro? Você fica sem inteligência? Você se sente preso em sua própria jaula? Pensamentos repetitivos e torturantes? Você se desconecta das pessoas? Só você e seu sofrimento importa? E, puxa, eu não estou querendo ser insensível com quem está sofrendo. Pelo contrário, eu quero tirar a pessoa disso. Eu quero que quem esteja nesse estado tenha uma vida exuberante, tenha uma vida feliz, tenha uma vida radiante, conectada, que ela curta momento a momento da vida. Eu queria dar um caminho para isso, porque funcionou para mim. Eu também já passei por isso e funcionou para tantas pessoas. Mas antes, eu preciso que a pessoa constate e perceba que o estresse, o nervosismo, a tristeza, ou qualquer outra emoção limitante é como ela reage. Não está nos fatos. E que a vida seria 100% melhor se ela tivesse consciência disso, momento a momento, e visse a estupidez do sofrimento. Não fica bravo comigo, mas é que, às vezes, a gente se mostrar sofredor é uma forma de fazer as pessoas olharem para a gente, dar uma atenção, é quase que uma tentativa de conexão, não é? Só que é uma tentativa não inteligente. A conexão ela acontece quando a gente sai de si mesmo e põe atenção no outro, e não quando a gente quer que o outro ponha atenção em nós. A gente sabe disso, não é assim? Que é um exemplo bem legal que eu li num livro, hoje mesmo, aliás, muito bom livro, se chama Solve for Happiness, do Mo Gaudat, que ele é Chief Business Officer do Google X, eu acho. Não sei se tem em português, então desculpa, Solve for Happiness, vou botar a legenda. Ele propõe um algoritmo para a felicidade. Deixa eu contar a história que ele conta nesse livro. O João, um rapaz novo, começando a vida, acorda um dia pela manhã, toca o despertador, mas ele aperta no botão lá o snooze para tocar novamente em 5 minutos, que estava meio cansado. Só que, na verdade, ele achou que apertou o botão snooze. Porque quando ele acorda novamente, ele vê que ele perdeu totalmente a hora e está super atrasado com a reunião muito importante que ele tinha às 9 da manhã. Ele se levanta já nervoso, bravo, coração palpitando. Aí, quando ele abre a janela do quarto, ele vê que está caindo uma chuva violenta. Na hora ele já fica mais nervoso ainda e fala, puta, hoje vai ser um dia daqueles podres, eu tô até vendo. Aí ele se troca correndo, nem toma café, porque dá mais mau humor para ele ainda, e sai naquele trânsito travado, tudo travado. O João só pensando que vai perder a reunião, que pode perder o negócio, que pode perder o emprego, e aí como que ele vai pagar o financiamento do carro que ele acabou de comprar, o aluguel da casa que ele está morando, e ele sai de um pensamento, ele entra no outro, aí ele começa a pensar que essa cidade, com esse trânsito, é uma cidade impossível, que também esses políticos não fazem nada, olha os buracos na rua. E aí nessa revolta interna, o João ouve um pum.
alguém bate na traseira do carro dele. Aí nessa hora ele já espuma, né? Ele já sai nervoso do carro, a chuva caindo, ele já começa a gritar, dá um tapa no capô do carro que bateu nele, esbravejando. Sai uma moça nova, mais ou menos a idade dele ali, e ele esbravejando, você não sabe dirigir, como é que você vai bater na gente, você tá vendo que a gente tá parado? E ela falava, mas não foi nada, só arranhou o teu para-choque, também eu tenho seguro. E ele, que seguro nada, só encheção de saco isso daí, tô atrasado para uma reunião. E ela tentando se desculpar, e ele larga ela lá falando sozinho, entra no carro, começa a amaldiçoar a vida, já começa a pensar ele mesmo pedir as contas do trabalho, já se justificando, né? Até que ele conclui, tudo por causa dessa maldita chuva que tinha que cair bem a hora de eu ir para o trabalho. Você já deve ter experienciado situações parecidas, né? Talvez não você, mas alguém próximo de você. Agora, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o João tivesse consciência que sofrer, que ficar nervoso, que ficar revoltado, que ficar bravo, que ficar inseguro, que isso não levasse a nada, que isso iria piorar a situação. Então vamos vivenciar essa mesma situação com o João com essa consciência. O João, rapaz novo, começando a vida, acorda um dia pela manhã, toca o despertador, mas ele aperta lá no botão, lá o snooze, para tocar novamente em 5 minutos. Só que ele achou que apertou. Na verdade, ele não apertou, e aí quando ele acorda novamente, ele vê que perdeu totalmente a hora e está super atrasado para uma reunião muito importante que ele tinha às 9 da manhã. Vem uma preocupação na hora, mas ele para e diz a si mesmo, já foi, não vai adiantar nada agora ficar preocupado. E aí quando ele abre a janela, ele vê que está caindo aquela chuva violenta, aí ele pensa, puxa, eu preciso avisar a pessoa da reunião que eu vou atrasar, com essa chuva eu não vou conseguir chegar a tempo. Ele liga para a pessoa e diz, puxa, eu tive um problema, vou atrasar, está chovendo. E a moça falou, a pessoa que tinha reunião com o motorista, fica tranquilo, eu vou atrasar bastante também. Eu acabei de sair de casa e o trânsito está infernal, não se preocupe. Ele fica tranquilo, se troca, põe uma roupa bacana, faz a barba, toma seu café da manhã, rapidinho, lógico, mas toma seu café, pega o carro, tudo parado. Aí o João aproveita para ouvir um podcast, fazia tempo que ele queria ouvir, e não tinha tempo, e pensa, que bom que vamos atrasar. Pelo menos eu vou poder ouvir e aprender alguma coisa importante. E fica totalmente concentrado no podcast, curtindo o aprendizado dele, na boa. Nessa curtição interna, o João ouve um tum! Alguém bate na traseira do carro dele. Dá aquele susto na hora. Mas como o trânsito está parado, ele até imagina que não seja nada grave. Desce do carro, trânsito parado mesmo, ninguém nem ia se incomodar que ele tivesse parado o carro no meio da rua. Sai uma moça mais ou menos a idade dele, do outro lado, toda se desculpando. E ele fala para ela, tranquilo, não foi nada. E ela, puxa, quer que eu chame meu seguro? Ele, não precisa, tá tudo bem, foi só um arranhão. E a menina agradece muito, trocam os nomes, trocam os telefones, descobrem que trabalhavam no mesmo segmento, aquela chuva ali caindo, colaborando com o clima, sorriso molhado, rola uma conexão, combinam um café no dia seguinte, aí o trânsito começa a andar, eles, puxa, então amanhã a gente se vê, toma um café, entram correndo no carro, os dois felizes, os dois animados. Ele olha no relógio, vê que vai chegar a tempo ainda, talvez uns 5 minutos atrasado, mas não tem problema. A pessoa também tinha atrasado, então nessa altura 5 minutos não ia complicar muito. Ele vai pensando no tanto que ele estava animado de tomar um café com essa menina no dia seguinte, que ele tinha achado linda, que tinha achado uma graça, e ele conclui, olha, tudo por causa da bendita chuva, que caiu bem na hora de eu ir para o trabalho. A mesma chuva, visto sobre uma nova consciência. Tem até uma história que eu sempre gosto de contar, de 2 irmãos gêmeos, que o pai foi preso quando eles eram pequenos. Um virou bandido, cumprindo pena atrás de pena, e o outro médico, cheio de projetos sociais. E os dois culpam a prisão do pai pelo que aconteceu. Um dia eu conto essa história verídica para vocês, inclusive, saiu num programa de televisão nos Estados Unidos. E nós vamos explorar tanto isso no protocolo de meditação que eu vou apresentar para vocês, que você, por experiência, vai entender exatamente como a mente funciona. Por que ela reage, por que ela já pensa no pior, por que você se apega nesses pensamentos torturantes e eles vão tomando proporções terríveis. Sabe onde está o problema, de fato? Na tua identificação com os pensamentos. Você acha que esses pensamentos são você, mas eles não são você. São apenas pensamentos que, se você expandir sua consciência e conseguir observá-los, eles não têm nenhuma influência em você.
Talvez isso não faça muito sentido agora, mas eu te garanto que vai fazer. E não teoricamente, intelectualmente. Teoricamente, intelectualmente não adianta nada. O que adianta é você experienciar, constatar. Aí aquilo se torna uma verdade irrefutável, clara, sem nenhum conflito. Você sabe. Meu nome é Rogério Yudi. Eu estou fascinado pelo curso da Life Matters porque ele não tem espaço para achismos. É um protocolo que aplica aquilo que dá resultado. Então, essa abordagem me encantou. Estou colhendo os resultados agora. É um conteúdo que tem alta aplicabilidade no dia a dia das pessoas e para mim tem sido extremamente prazeroso e me trouxe muita satisfação, tanto no aspecto pessoal quanto profissional. Mas como que eu disse, já dá para você começar a refletir. Toda vez que surgir um pensamento, uma emoção negativa, para, respira fundo. Não é assim que a gente fala com as crianças quando elas estão nervosas? Respira! Então, aplique isso em você. Toda vez que você se pegar ficando nervoso, preocupado, estressado, triste, com raiva, qualquer estado limitante, para! Fecha os olhos, respira lento e profundamente 3 vezes. A respiração profunda ela já ativa teu sistema nervoso parasimpático, que é o freio do seu corpo, contrário ao simpático, e já melhora o equilíbrio do corpo e da mente como um todo. Depois que respirar, observe o tanto que ficar nesse estado não vai te levar a nada. Pelo contrário, vai diminuir sua inteligência, vai diminuir sua capacidade de pensar, vai diminuir sua capacidade de resolver aquela situação, você vai criar atritos. Aliás, os estudos comprovam que uma emoção ela dura no máximo 6 segundos. Você precisa realimentá-la com pensamentos. Se você não continuar pensando, a emoção desapareceria. Então, esse momento de consciência em que você para e respira, esse momento de awareness, ele te liberta desse ciclo obsessivo, compulsivo, que só te faz mal. Lembre-se, o sofrimento ele é estúpido. Lembre-se que problemas não são iguais a estresse. Estresse é como você reage. Se estiver difícil, eu vou te dar mais um truque. Traga para a tua memória experiências que você sentiu de profunda alegria, de conexão, de gratidão. Vivencie aquilo mentalmente. Para o cérebro ele não tem diferença nenhuma se você experienciar em sua imaginação ou se você experienciar na vida real mesmo. Aliás, se a gente analisar bem, vai concluir que a gente passa a grande maioria da vida em nossa imaginação, em nossa mente, ou remoendo o passado, ou se preocupando com o futuro. No final das contas, é pura imaginação de qualquer maneira. A vida existencial, ela existe no presente, é momento a momento. É quando a gente está presente, e aí é quando a vida é muito mais feliz. Então, pratique esse exercício toda vez que você se sentir estressado. Não dá nem 3 minutos. E é uma baita meditação prática. Você vai respirar 3 vezes lento e profundamente. Você vai observar que aquilo não vai te trazer nada positivo. Você vai vivenciar mentalmente experiências agradáveis e desse estado de bem-estar você vai agir. Sabe o que vai acontecer? Sabe um terreno abandonado e as pessoas começam a passar por ele, vai formando uma trilha, não vai? E depois de um tempo todo mundo só passa por essa trilha, é automático, ninguém mais pensa. Eu cresci no interior de São Paulo, né? Então tinha muito terreno baldio, como a gente chamava. E tinha lá as trilhas onde o mato não crescia. Todo mundo passava por ali. E o mato não crescia porque de tanto alguém passar por lá. E depois esse trajeto ficava natural. As suas reações emocionais, elas são exatamente iguais. São tantos anos acostumado a ter reações de estresse, de raiva, de preocupação, de tristeza, que fica o teu padrão, fica a sua trilha. Você precisa aprender a caminhar por outra trilha. Você precisa quebrar aquele condicionamento que foi criado. Aquilo não é você. Você é 100% capaz de construir uma nova reação, uma nova trilha. E em pouco tempo vira o natural também. E aí, naturalmente, tua vida se transforma por completo. No protocolo, nós teremos uma série de meditações para reforçar essa forma de viver feliz. E toda uma técnica totalmente científica para te trazer para o presente. Em vez de você ficar nessas imaginações das possibilidades desagradáveis que podem acontecer e que de fato raramente acontecem, mas você sofre. E cá entre nós, mesmo se acontecesse,
Se você estiver num estado bacana, você ia resolver. Quando e se acontecesse, ia resolver com muito mais inteligência. Sofrer não te traz nenhum benefício. E se você ainda acha que não é tão importante assim, que não tem nada demais viver estressado, nervoso, triste, etc., deixa eu te fazer uma pergunta. Quem que é o maior inimigo da sociedade? Quando eu faço essa pergunta em eventos, né, as pessoas respondem, é o Maduro, é o Trump, é o cara lá da Coreia, é o criminoso, sei lá de onde. Eu vou te falar como eu respondo. Eu acredito piamente que o verdadeiro inimigo da sociedade é o ser humano num estado de sofrimento, infeliz, revoltado, estressado, raivoso. Esse que faz o mal, porque ele está tão obcecado com ele mesmo que ele nem vê que o outro existe. Ele se vinga, ele tem ódio, ele acha que o mundo está errado, ele está certo. Ele não se conecta com ninguém, ele só pensa nas suas teorias e que os outros se lasquem. E por outro lado, um ser humano verdadeiramente feliz, ele quer o bem de todos. Sua consciência ela é inclusiva, é expansiva, ele quer ajudar, ele quer colaborar, ele se importa com o outro, ele tem compaixão, ele inclui o bem-estar geral nos seus pensamentos. É outra forma de pensar e agir. Não é assim? Observe isso consigo mesmo. Se a gente quiser de fato uma sociedade melhor, um país melhor, um planeta melhor, a gente tem que começar por cada um de nós. Nós já temos muita tecnologia exterior à nossa disposição, mas ela só traz conforto e conveniência. Se a gente quiser ter uma experiência de vida memorável, extraordinária, a gente tem que entender como essa tecnologia interior funciona. Afinal, a vida é um iceberg, 90% se passa dentro de você. E é por isso que eu estou bem animado com o que está por vir. E se você também está, deixa seus comentários, compartilhe esse vídeo para que a gente possa criar essa onda de felicidade e bem-estar na vida do máximo possível de pessoas. É isso que o mundo está precisando. Não adianta a gente mexer no efeito, trocar isso por aquilo. A gente tem que mexer na causa. E a causa é o estado de consciência do ser humano. É a felicidade e o prazer de viver que ele sente. Ou como eu chamo, seu bem-estar extraordinário. Ok? Então, beijão para vocês. Até o próximo vídeo. Vai gerar uma polêmicazinha o que eu vou dizer lá, mas vocês vão gostar. Até breve.